Ainda falando sobre investigações, sobre operação aqui no país, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, cobrou rigor na análise de condutas de investigadores e ainda ações para coibir o que ele considera o assodamento das apurações, classificando a Operação Carne Fraca como constrangedora e de grande movimento contra a economia brasileira. O ministro afirmou que atualmente todos querem virar o juiz Sérgio Moro, ganhar minutos de fama e que muitos estrupícios se juntam para produzir resultados desastrosos. O comentário, o que ele falou aqui no Jornal da Manhã. É uma coisa chocante, que se anuncia que não se verificou. Uma falha setorial em dado setor da economia se magnificou de uma forma absolutamente irresponsável, constrangedora, fala mal das instituições, aponta para um delírio coletivo. Todos querem virar um Moro, ganhar um minuto de celebridade. Nós não precisamos hoje, ministro Toffoli, Vossa Excelência, que está indo para o CNJ, talvez, de corregedores, nós precisamos de psiquiatras. Porque é um problema sério. De fato, quer dizer, os estrupícios se juntam e produzem uma tragédia. Além do ministro Gilmar Mendes falar que os juízes querem ser Sérgio Moro, ele afirma que precisam de psiquiatras. Professor Vila Augusto Nunes. É terrível. Quem precisa de psiquiatra é Gilmar Mendes, né? Ponto. Agora, essa linguagem usada na segunda turma do STF é uma... Porque assim, o STF tem 11 ministros. Tem reunião plenária com os 11. E tem duas turmas, cada uma com 5. O presidente não participa das turmas, tá? E cada turma tem um presidente. Então, ele estava na segunda turma, onde, nesse momento, ele tem um domínio por 3-2, que é a turma em que está também Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski, que é o trio antirrepublicano. Então, numa sessão oficial, ele usa a linguagem desse tipo. É uma linguagem de bar, de boteco. Após a 30ª cerveja, o sujeito já jogando água, levantando as mesas, o pessoal meio cambaleando. Isso não é linguagem de ministro da Suprema Corte Brasileira. Gilmar Mendes humilha o STF, humilha a história do STF, humilha a República Brasileira e humilha os brasileiros, que o pagam o seu salário, né? Então, quando ele diz assim, que ação feita pela Justiça, pela Polícia Federal, é necessário psiquiatras, quem precisa é ele. Quando ele diz todos querem virar o Moro, expressão deles, primeiro ele se refere a um juiz como o Moro e não como o juiz Sérgio Moro. É como se ele estivesse num boteco, já tinha jogado a pinga para o santo e estivesse lá. Olha a forma como ele se refere a alguém que faz parte do Poder Judiciário como ele. Só que o Moro entrou por concurso. E o Gilmar Mendes não foi colocado lá no Supremo Tribunal Federal sem ter uma carreira jurídica que justificasse essa indicação. Vale destacar. Quando ele usa a expressão estrupícios, olha, é difícil nós pegarmos os anais do Supremo Tribunal Federal e buscarmos momentos como esse. Não há. Nós tivemos momentos de entreveiro difícil, porque eu conheço a história do Supremo, me lembro na época de Pedro Lessa e Epitácio Pessoa, que tiveram entreveros muito grandes, isso eu estou me referindo ao começo ali do século, na década de 10 do século XX, né? Entreveros muito grandes. Posso pegar outros momentos da história, bem distantes do Supremo Tribunal Federal, com muita atenção, mas essa linguagem é de bêbado de botequim, eu nunca vi. Gilmar Mendes envergonha o Brasil. Augusto. É nesses momentos que ele telefona para empresários, para donos de empresas de comunicação pedindo a cabeça de jornalistas. Nesse momento ele deve ter pensado nisso também e feito em seguida. Eu sou do tempo em que os advogados, por exemplo, queriam ser o Sobral Pinto. O Sobral Pinto, convidado pelo Juscelino para ser ministro do Supremo, ele disse que não poderia aceitar porque ele já tinha sido advogado do Juscelino, tinha defendido o presidente numa causa
E ele disse que não se sentiria à vontade no Supremo porque poderiam atribuir a indicação ao fato de ele ter defendido o Juscelino. Ele se sentiu impedido de ser ministro só por isso. O Gilmar Mendes não se sente impedido nem se julgar a tia, a mãe, o filho, nada o impede de julgar e absolver culpados. Os juízes, há pouco tempo, queriam ser o Nelson Hungria. Sim. Também, porque o Nelson Hungria tinha muito saber jurídico. E é natural que os jovens juízes queiram ser o Sérgio Moro, porque ele hoje personifica o tipo de juiz que cumpre a lei. É o contrário do Gilmar Mendes. Então é um sinal de sanidade querer ser o Sérgio Moro. Precisaria de psiquiatra qualquer estudante de direito que dissesse que gostaria de ser o Gilmar Mendes.